Olá, tudo bem? Eu me chamo Emanuel Ataíde, estamos aqui no canal Mestres da História Cristã. Hoje, o vídeo apresentado, continuaremos ainda com a abordagem no campo da patrística, e o vídeo de hoje diz respeito a um assunto interessante, que talvez seja conhecido por você, talvez não, que diz respeito ao símbolo apostólico, também conhecido como Credo dos Apóstolos. Então, vou apresentar aqui um breve texto e um breve comentário para aguçar mesmo o interesse de pesquisa, aprofundamento sobre esse assunto, que é importante e relevante para a história do cristianismo, né? E marcou toda uma tradição cristã de uma síntese das crenças elementares da fé, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a você. Deixa eu compartilhar. Peraí. Bom, então, símbolo dos apóstolos, ou símbolo apostólico. O que é que nós podemos tratar sobre esse assunto? O símbolo apostólico é um breve resumo das principais doutrinas do cristianismo, bem básico, bem elementar, de temas que são estruturais, né, basilares da fé cristã. A forma atual do símbolo apostólico, que consta de 12 capítulos, acredita-se, você vai encontrar inúmeros teóricos listando que esta forma foi finalizada, da estrutura que nós temos hoje, por volta ali do século VI da era cristã, tá? Então, mas aí cabe alguns comentários interessantes sobre o assunto. Então, vamos lá. É, Rufino de Aquileia, um autor que vai ser responsável por traduções do texto de Orígenes e outras contribuições, no final do século IV, ele compôs um comentário sobre o símbolo dos apóstolos. Segundo ele, após os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, como relata lá o texto de Atos, e irem para suas missões específicas, eles relataram uma regra de fé, eles constituíram uma regra de fé. Então, segundo Rufino, seria de autoria dos apóstolos esse texto, né? Essa confissão que nós temos. Mas vamos lá, tem mais informações ainda. Aí aparece Ambrósio de Milão, também no século IV, numa obra chamada Explicação do Símbolo, que você encontra esse texto, adverte que o número de artigos correspondem ao número dos apóstolos. Olha que interessante. Então, Ambrósio endossa, né, a, a tese defendida por Rufino de autoria apostólica. No final do século VI, acreditava-se que cada apóstolo havia escrito um artigo. E isso prevaleceu até a Idade Média. Então, segundo a tradição, desculpem, é, essa constituição desse texto se deu pelos apóstolos e cada um escreveu um artigo. Bom, aí eu vou indicar a literatura, se você tiver interesse, né? Temos o texto do Alistair McGrath, que é um comentário sobre o credo apostólico. Temos inúmeros, tá? Vou indicar inúmeros, se você tiver interesse de aprofundamento sobre esse assunto. Aí aparece um autor, Lourenço Valla, um nome importante do humanismo do século XV, aquele mesmo que vai desmistificar o texto A Doação de Constantino, que entrará como um pseudo-clementina e tal. Ele também desconfigura essa hipótese, né, de ter sido os apóstolos o autor dos símbolos, né, do símbolo apostólico. Então, a partir desse período do final da Idade Média, por meio das contribuições dos humanistas, começou a não mais admitir que teria sido de autoria dos próprios apóstolos esse texto, tá?
Acredita-se, então isso é de um modo geral, tá? Sempre você vai encontrar, na hora que for estudar atrás de textos, de teóricos, você vai encontrar as diversas abordagens, as construções, e cada um tentando defender as suas hipóteses, né? Mas, de um modo geral, você vai encontrar diversos comentaristas dizendo o seguinte, que esse texto, essencialmente, é do período apostólico, ou seja, ali do meados do século I. Mas a forma atual que nós temos, ela foi se desenvolvendo gradualmente. E aí, admite-se que o século VI vai ser quando vai fechar a forma como nós temos. Tá? Uma outra indicação de literatura é do Tozer, né? Um comentário do Credo Apostólico, do A. W. Tozer. Então, acredita-se que desde os primórdios da igreja, isso aí é um ponto interessante, tá? E nós já vimos isso lá na Didaquê, né? Acredita-se que desde os primórdios da igreja se tornou costume exigir ao batizando, aquele que iria passar pelo rito do batismo, uma profissão de fé sobre as doutrinas essenciais. E devia o candidato ao batismo, ele recitar uma fórmula essencial, doutrinária, na Assembleia publicamente. Então, criou-se esse costume, essa tradição na igreja, já no primeiro século, né, para que o indivíduo formalizasse a sua crença, ou verbalizasse a sua crença diante de toda a Assembleia Cristã, dizendo, olha, eu creio nisso, eu creio naquilo outro e tal, e aí, então, batizaria-se e, posteriormente, participaria da ceia. Então, isso foi se estabelecendo já no primeiro século, tá bom? Mais um comentário aí de um credo, se você tiver interesse, do Calbart, né? Também comenta o credo. Então, você vai encontrar inúmeros comentaristas de credos, quer seja de linha protestante, quer seja de linha católica, tá? Então, se você tiver interesse de se aprofundar e pesquisar mais sobre, tá aí algumas obras que eu indico e outras tantas literaturas que você vai encontrar, tá bom? Bom, aí você fala assim, mas o que é o credo apostólico? Eu nunca ouvi falar no credo apostólico. Pois bem, tá aí o texto, tá? Então, vou ler para você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, primeiro, admite-se a crença em Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador e tal. Depois, crer também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Maria estando virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro século, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Bom, então aí você percebe a crença em Jesus, da forma como nasceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, né? Então são pontos basilares da fé cristã. Aí também crer na pessoa do Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Não há muita clareza ainda sobre a pessoa do Espírito Santo, isso aí vai se construindo também a percepção teológica com o passar do tempo. Crê na Santa Igreja Universal, você vai ver a terminologia, né? A Santa Igreja católica não no sentido romano específico, mas nessa igreja que universalizou, que se espalhou pelo mundo afora, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, esse é o credo apostólico, né? Que nós, como cristãos, concordamos, aceitamos, e é uma síntese muito básica, muito elementar da fé cristã, que marcou toda a tradição cristã, ok? Então, tá aí o nosso vídeo dessa semana. Espero ter fomentado interesses, estudos, pesquisas, e depois, lá na nossa plataforma, a gente vai ter comentários mais específicos dessas obras que eu estou listando, apresentando para você aqui no nosso canal. Espero ter contribuído e vamos aí avante no nosso estudo dos nossos interesses de aprofundamentos sobre a história do cristianismo, tá bom? Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos e vamos continuar aí
estudando a história do cristianismo. Deus abençoe, até a nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço.